Fala torcedor do Timão. Acompanhe o que Chico Garcia falou. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gabigol de volta à pauta. Mais 2 reforços, será que isso pode acontecer? E as voltas cada vez mais próximas de Igor Coronado e Diego Palacios, vou te contar tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! E essa história de novo, Gabigol no Corinthians, será que isso é possível? Sim, é possível. Segundo o craque Neto, no programa Donos da Bola da Band TV, né, meu colega lá de emissora, divulgou nesta terça-feira de que Gabigol segue na pauta do Corinthians. Mais do que isso, de que existem conversas e de que Gabigol pode ainda ser jogador do Corinthians. A gente precisa entender por que isso está acontecendo. O Neto também cita nessa mesma fala de que o Corinthians negocia, conversa com 2 reforços que podem ser anunciados tanto nessa janelinha que vai acontecer agora no mês de abril, quanto na janela do meio do ano. Seria um volante mais um meia, um jogador do meio para frente, que são exatamente as carências que o Corinthians tem nesse sentido. Nesse momento, é óbvio que o Corinthians fala que não tem negociação com nenhum jogador. O Augusto Melo estava presente em Luque, lá no Paraguai, no sorteio da Sul-Americana, e disse que o grupo está fechado, que o elenco está fechado. E acho que essa é uma voz oficial mesmo que tem que acontecer, né? Porque a diretoria do Corinthians ela já pecou demais nesse sentido, inclusive com o Gabigol, ao dizer que estava negociando, que estava querendo, e todas as conversas elas vinham por outro lado, né? De que a coisa não ia acontecer, os dirigentes do Flamengo meio que ironizando a situação, e o Augusto muito convicto de que, não, a gente conversei com o presidente, conversei com o próprio atleta, a gente mandou uma proposta, mandou um projeto, aquela coisa toda. O Augusto, imagino eu, não iria mentir, né? Porque ele dá detalhes de como a conversa aconteceu no começo da temporada. Pois bem, depois de uma resposta que não foi dada e toda aquela, digamos assim, aquele clima negativo da expectativa criada de que o Gabigol poderia vir ou poderia não vir mais e tal, o Augusto resolveu tirar o time de campo. Mas o Corinthians nunca desistiu nos bastidores de ter Gabigol. Por quê? Porque o Gabigol ainda não renovou com o Flamengo. O Gabigol tem contrato até dezembro. O Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, já deu entrevistas dizendo que ele é jogador do Flamengo. Então ele vai ficar aqui até o final do contrato dele. Só que o Flamengo pode perder o Gabigol de graça na metade do ano. De graça. Eu sei que o Gabigol já se pagou, tá? O Flamengo pagou mais de 90 milhões de reais, quase 100 milhões de reais pelo Gabigol, na época que o contratou, adquirindo os seus direitos. Ele virou um ídolo, talvez o maior jogador da história do Flamengo depois do Zico. E olha, o Flamengo tem grandes jogadores, mas o Gabigol, cara, o Gabigol tem gols em 2 finais de Libertadores. Então, assim, é um cara que está na história, mas que hoje já não é mais nem titular. Então, ele está vivendo um período lá de ostracismo em relação pelas preferências do Tite, pelo bom momento do Pedro, pelo time ajustado de uma maneira sem ele, por um desleixo do próprio atleta no ano passado, que ficou um pouco fora de forma, focou em outras coisas, pelo seu final de contrato, por uma pedida muito estratosférica em termos de luvas, de, cara, com vencimentos de mais de 50 milhões de reais para renovar, e o Flamengo tirou o pé. O Flamengo, não, a negociação não existe. Mas ele é atleta do Flamengo e vai ficar até o final do ano, disse o presidente. Mas será que o Flamengo vai querer liberar o Gabigol de graça? E isso, por lei, deve acontecer na metade do ano. Se não houver uma renovação, ele assina pré-contrato com qualquer clube do mundo e vai embora no final do ano. Mas aí que tá. Será que o Corinthians vai esperar até 2025? Pode esperar. E aí ele chega de graça, porque vai ter que desembolsar uma boa quantia nas luvas, evidentemente, né, para adquirir o Gabigol, para vencer a concorrência, porque ele vai ser um jogador, obviamente, muito concorrido no mercado, e também por um altíssimo salário, imaginamos. Agora, daqui a pouco, existe uma figura central nesse processo que às vezes a gente esquece, que é Fabinho Soldado. Fabinho Soldado estava lá, do outro lado do muro, lá na Gávea, lá no Ninho do Urubu. E muito das negociações, de conversas que aconteceram recentes entre diretorias de Flamengo e Corinthians passaram pelo Fabinho. Inclusive da possível ida do Maicon para lá. E o Maicon optou por ficar com a garantia do pagamento aí dos direitos de imagem e ficou. Mas o Flamengo tem
ou tinha Fabinho Soldado, e o Fabinho que hoje está no Corinthians tem ótima relação com a diretoria rubro-negra. Isso apara muitas arestas. Tem uma informação do Samir Carvalho que é muito importante nesse sentido. O Júnior Pedroso, que é o agente do Gabigol, que tinha dado entrevistas, né, dizendo que não teve negociação nenhuma e tal, isso teria desgostado a diretoria do Corinthians lá no começo da temporada. Essa aproximação já aconteceu. Então, assim, segundo a informação do Samir, a diretoria do Corinthians já voltou a conversar com o agente do Gabigol numa boa, todo mundo sentou, conversou, ficou numa boa e tal. Ou seja, por quê? Porque essa negociação ainda pode acontecer. E o Flamengo, se quiser ganhar uma grana pelo Gabigol, sabe que o momento é agora. Essa janela que abre dia 1º de abril e vai até o dia 19, ela permite com que os clubes contratem jogadores que disputaram os estaduais. Na verdade, é uma janela interna, é uma janelinha que a gente chama, que a CBF permitiu aos clubes aqui no Brasil. Por quê? Porque muitos jogadores terminam os estaduais e ficam desempregados, sem calendário, sem função, se destacam no campeonato, no interior do Campeonato Paulista aqui, por exemplo, no interior do Campeonato do Rio Grande do Sul, de Minas, e tem a possibilidade de, digamos assim, reforçar um clube, um grande clube e fazer um grande contrato, e não podia por conta da janela que abriu agora no mês de março, né, e depois só na metade do ano. Pois bem, agora, com essa janela que a CBF abre excepcionalmente em abril, ela premia que jogadores dentro do Brasil consigam trocar. E aí é nessa brecha que o Corinthians não pode contratar ninguém de fora. Então, mesmo esses dois jogadores que o Neto citou, por exemplo, eles não podem vir de fora, a não ser na metade do ano. Mas se estiverem no mercado interno, aí sim, eles podem vir e reforçar o time para a Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. O Gabigol está dentro desse quesito, desse aspecto, porque ele defende o Flamengo, é uma negociação interna. Mas o Flamengo não vai ceder tão facilmente assim. Então, assim, não estou nem dizendo que existe uma negociação, o Corinthians já negou, pelos contatos que fiz, não tem nenhuma coisa acontecendo numa voz oficial, mas a gente sabe que nos bastidores, até pela informação do Neto, que é um cara muito bem informado, o Corinthians não desistiu do Gabigol. Pode ser agora em abril? Acho difícil. Pode ser na metade do ano? Não duvido, porque aí tem um pré-contrato firmado e aí o Flamengo vai querer ficar com um jogador que já, enfim, confirmou que saiu, vai ficar pagando o salário dele até o final. O Flamengo não precisa de dinheiro, né? Mas sei lá, por que não libera? Já que é vontade do jogador, e libera um pouco antes, inclusive recebendo uma quantia. Ou o Corinthians pacientemente vai esperar até dezembro e aí sim contar com o jogador num grande projeto a partir de 2025. E aí o Corinthians tentando estar, né, numa Libertadores da América, seria um grande cartaz, assim, uma grande bandeira do Corinthians, né, o Gabigol, por tudo que ele ainda pode jogar e representar aqui no futebol brasileiro. Ele tem a cara do Corinthians, já disse o Augusto Melo, e tô achando que é uma obsessão do presidente trazer esse cara, se não for agora, ano que vem. Então, Gabigol segue na pauta, além desses dois reforços que eu já citei, que podem ser agora do mercado interno para abril, ou então apenas na metade do ano. Mas vamos falar da questão prática, mais objetiva e imediata, dois reforços que podem acrescentar no time de Antônio Oliveira, que viajou para Portugal, já voltou, já comandou o treinamento. Corinthians tem jogos para disputar, jogo treino ou amistoso, né? Realmente eu não sei se vai ser jogo treino, porque aí não tem nem arbitragem, né? Mas se for amistoso, aí sim tem equipe de arbitragem, tem uniforme de time. Será que eles vão liberar imagens e tudo mais? Eu tinha informação que seria sábado, sexta-feira na Vila Belmiro. O Corinthians vai jogar esse jogo treino, esse amistoso, esse teste contra o Santos, que também está esse período parado aí por conta da data FIFA, preparando a sua equipe do Fábio Carille para as finais do Campeonato Paulista. E o Corinthians exatamente esperando o início da Sul-Americana e do Brasileiro nesse período sem jogos. Então é interessante você ter um pouco mais de competição, um pouco mais de disputa para preparar o seu time. E esses jogadores estão retornando. Não sei necessariamente se para esse jogo da sexta-feira, provavelmente não. Igor Coronado, Diego Palacios e o Maicon, além do Paulinho. Esses jogadores estão sendo preparados para mês de abril. O início da Sul-Americana. O Maicon talvez demore um pouco mais. A Ana Carolina, a médica do Corinthians, a diretora médica do Corinthians, ela falou que ele vai precisar de uns 15 a 20 dias na fisioterapia. Ele teve uma lesão a mesma que o Coronado, só que o Coronado lesionou há mais tempo. Então ele já está voltando, apareceu no CT, inclusive, durante a semana. Então tem uma tendência do Coronado já estar à disposição em abril, assim como o Paulinho, assim como o Palacios, que também já está acelerando o seu processo de retorno. E a lateral esquerda, olha, o Corinthians está precisando, hein? Porque ninguém acertou ali, nem o Hugo, nem o Caetano. E o Palacios começou muito bem,
bem, né? Mas lesionou logo de cara, né? Logo no início. Jogador muito agudo, seleção equatoriana. Então acho que vai agregar muito, né? Uma pena que ele tenha machucado logo na estreia, mas agora tá quase voltando. E como eu disse, né? Sul-Americano e depois brasileiro. Mas tem o Cascavel também. O Corinthians não confirmou ainda, mas tem um amistoso com o Cascavel na semana que vem, em data e local ainda a serem confirmados, mas é mais um jogo, uma disputa, né, que o Corinthians do Antônio Oliveira vai sofrer, né, nos próximos dias aí para testar o seu elenco. Mas esses jogadores que estão retornando mais para o mês de abril, olha a importância, apesar, né, obviamente, da eliminação no Paulista que ninguém queria, olhem a importância desse período de pausa. Treinamentos, o Antônio implementando cada vez mais a sua cara, os seus métodos e ainda assim recuperando jogadores que vão ser fundamentais. Sem o Maicon, por exemplo, olha para você ter uma ideia de como hoje está o elenco do Corinthians. Sem o Maicon, que não deve voltar pelo menos na primeira rodada da Sul-Americana, o Breno Bidon está ganhando cada vez mais espaço. Já jogou 2 jogos como titular e agora tem cartaz moral para poder desempenhar e substituir o camisa 7. E aí? O que vocês acharam dessas informações? Quero ouvi-los agora. Comentem aqui. Inscreva-se no canal. Estou na contagem regressiva. 28 mil inscritos faltam para bater a meta de 1 milhão. Se você gosta do meu conteúdo, se você ainda não está inscrito e assiste os meus vídeos, é só o que eu peço para você. Não custa nada clicar no botão de inscrever-se. Valeu? Até a próxima. Tchau!